Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Salvador, eu sou advogado e nós vamos falar sobre os diferentes tipos de visto que existem. Eu sei que vocês já sabem tudo sobre visto, mas fica um pouquinho aqui comigo, porque o assunto de hoje talvez tenha uma informaçãozinha a mais que você não sabia. Por quê? Porque isso foi sugestão de quem? De vocês, lá no meu Instagram, no @CélioSauer. Então, se você quer trazer vídeos diferenciados, vídeos que lhe interessam, vídeos com um material exclusivo feito para você, meu amigo, para você. Então vai lá no meu Instagram, me manda um direct e fala assim, ó, Célio, quero um vídeo sobre patinete amarelo em Portugal. Eu vou fazer o máximo possível para trazer aqui um vídeo sobre patinete amarelo, muito embora eu não entendo nada sobre patinete. Mas vamos lá, hoje não é patinete, hoje o assunto são tipos de visto para Portugal. E por que é um assunto diferenciado? Porque você já deve ter ouvido falar de visto para trabalho, visto para estudo, visto para procura de trabalho, visto de aposentado, e agora você foi embora, por quê? Porque você já sabe tudo. Não, calma. Isto não são tipos de visto. Isto são fundamentos para o processo de visto, mas eu vou falar aqui sobre pelo menos 4 tipos de visto que carregam opções e fundamentos como esses que nós citamos aqui. E você vai entender muito mais sobre vistos quando você entender essas diferenças nesses 4 tipos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que sempre que você entra na internet e procura lá sobre visto de estudante, você sabe metade da informação. Porque eles falam às vezes sobre o visto de estudante para vir morar em Portugal, mas tem vistos de estudante que são apenas transitórios. É exatamente isso. E é isto o que nós vamos tratar hoje. Basicamente, quando nós falamos de tipos de visto, nós temos 4 tipos, dos mais restritos para os mais alargados. E o primeiro e mais restrito é o visto de trânsito aeroportuário. Exatamente isso. O que significa? Significa que é um visto para esta finalidade. Para você unicamente chegar em Portugal, passar pelo aeroporto em Portugal, mas já embarcar em um outro voo com o destino que você pretende ir. Vamos supor que temos um cidadão de um país que necessita de visto para entrar em Portugal, por exemplo, China. E ele, por alguma razão, pegou um voo que vai passar por Portugal para ir aos Estados Unidos, mas o destino final dele, o objetivo dele é os Estados Unidos. Então, quando ele aterra em Portugal, quando ele chega em Portugal, ele tem que exibir aí pelo menos um visto de escala aeroportuária, um visto de trânsito aeroportuário, um visto que permite ele fazer esse desembarque, permanecer no aeroporto aqui em Portugal, para que possa seguir ao seu destino efetivo, que são os Estados Unidos. Às vezes vai ficar 1 hora, 2 horas, 5 horas, 24 horas no aeroporto em Portugal e ele precisa exibir esse tipo de visto. Então é o mais curto que nós temos aqui dentro dessas tipologias. O segundo é um visto que a maior parte das pessoas que assistem o meu canal não precisa pedir, está isento de pedir, que é um visto de curta duração, um visto Schengen. Quem é de Angola, quem é de Cabo Verde, fala assim, eu conheço esse visto, eu já tive esse visto, eu tenho esse visto para ir à Europa. Exatamente, mais cidadãos brasileiros, por causa de vários acordos que o Brasil tem com os territórios europeus, não necessitam de visto prévio para vir a turismo a Portugal ou a outros países da Europa. Neste caso, quando falamos do visto de curta duração, do visto Schengen, nós falamos de vistos muito específicos. Se nós pegarmos o caso aqui de novo do nosso cidadão chinês, só que dessa vez, no lugar dele ir aos Estados Unidos, ele vai passar férias em Lisboa e no Porto, vai conhecer lá a Torre dos Clérigos, vai conhecer aqui a Torre de Belém, vai comer pastel de nata, vai comer a francesinha. Ih, meu Deus do céu, o YouTube vai me desmonetizar. Nesses casos, nós temos a necessidade de um visto Schengen, um visto de curta duração, para que ele possa fazer esse período de férias, essa viagem a turismo para Portugal, para que ele possa sair do aeroporto, entrar de fato em Lisboa
e, né, passear por Portugal e depois voltar ao seu país de origem daqui a vários dias. Então, este é o nosso visto de curta duração. Ele serve justamente para isso, por exemplo, para turismo, para visitas de curto prazo. Ele tem uma limitação temporal, certo? De até 90 dias. Então pode ser de 15, pode ser de 45, pode ser de 50, pode ser de 70 dias, pode ser de 90 dias, certo? E permite a entrada em território nacional para uma curta duração. Depois disso, nós temos a nossa tipologia número 3, que é o visto de estada temporária, que serve justamente para entrar em território nacional por mais de 90 dias e por menos de um ano. Então, fica num conceito de visto intermediário. Por quê? Porque ele permite você vir a Portugal, fazer o que você tem que fazer, pode ser trabalhar, pode ser estudar, pode ser empreender, pode ser, vamos botar aí, ficar, né, aqui em Portugal por esse período mais longo para cuidar de um familiar que está doente. Então tem muitas finalidades, certo? E neste caso, este visto vai permitir que você esteja aqui legalmente por este período. Geralmente ele é para múltiplas entradas, então permite entrada, saída, num período específico, que pode ser aí 6 meses, podem ser 365 dias, que é um ano, mas não permite a residência em território nacional. Por que eu estou falando desse visto com uma especificidade muito grande? Porque muitas pessoas que pedem o visto de residência para estudantes ou querem pedir, acabam recebendo um visto de estada temporária para estudantes. É exatamente isso. Agora você, do outro lado, fala assim, poxa, mas não existe só um visto para estudante? Não. Vistos de estudante, dentro dessas tipologias, podem se encaixar vários. E se os formulários, requerimentos e procedimentos não estiverem corretos, ou se ocorrer algum erro consular, você pode sair com um documento diferente daquele que você pretendia. E se você tem um visto de estada temporária no seu passaporte, lá um visto com múltiplas entradas, 365 dias, você não tem um agendamento no CEF para o efeito de fazer um título de residência. Então preste bastante atenção, porque aqui os mínimos detalhes fazem a diferença. Se você não faz uma autorização de residência, não faz o reagrupamento familiar, não troca a carta de condução, não pode ser TVDE, percebe os prejuízos que isto pode causar. Então, o nosso terceiro tipo, né, a nossa tipologia intermediária de visto, são os vistos de estada temporária para mais de 90 dias, menos de um ano, mas isto inclui 365 dias também. Por fim, vamos àquele que todos, né, os que acompanham o meu canal têm interesse em fazer em um determinado momento e que talvez é o tipo mais poderoso de visto, porque é o que concede a forma mais alargada, são os vistos de residência. Os vistos de residência, eles vêm com um prazo de 120 dias. Sério, mas eu quero visto para morar pro resto da minha vida em Portugal com 120 dias. Exatamente, é o que está previsto em lei. 2 entradas, 120 dias. E esse documento, sim, vem com um agendamento com o CEF, porque o objetivo dessa entrada de 120 dias é para permitir que você vá ao CEF e faça efetivamente um título de residência. Esse documento que tem a condição, depois de permitir o reagrupamento familiar, a troca da caixa de condução, esse documento que vai ter a validade aí de 2 anos, de 3 anos, ou de mais tempo, dependendo do seu caso. Então, presta atenção. Por quê? Porque o visto de residência, ele só pode ser requerido por estadias que vão ultrapassar um ano. Ou seja, não é estadia de um ano, não é estadia de 11 meses, não é estadia de 9 meses, é efetivamente superiores
a 1 ano. E aí vão se incluir diversos casos, não só os estudantes, mas também os trabalhadores subordinados, independentes, empresários altamente qualificados, nômades digitais, questões de aposentados, rentistas, capitalistas, pessoas que têm royalties de trabalhos, né, que fizeram aí com música ou com direitos autorais em geral. Então, assim, é uma coisa muito abrangente. E tem muito poder. Por quê? Porque apesar de vir um visto com apenas 120 dias, 2 entradas, limitações, obviamente, né, ele vai fazer você alcançar um outro documento de uma forma privilegiada, de uma forma legal, para que você possa viver em Portugal. Ah, Célio, então o vídeo acabou, muito obrigado. Não, nós temos ainda um outro tipo de visto que eu deixei por último, e que talvez você não sabe, mas é um tipo próprio de visto. Eu sei que você foi até pesquisar na VFR, se você foi até pesquisar no consulado e você viu que o visto de procura de trabalho é um visto de residência. Mas não. Ele é um visto que possibilita a residência, mas ele é um visto do seu próprio tipo, ele é um visto especial, ele é um visto de procura de trabalho. E, por isso, ele tem alguns critérios diferenciados, como, por exemplo, o direito a apenas uma entrada com a permanência de 120 dias. E ele tem regras específicas para que você possa alcançar a concessão da autorização de residência. Então, obviamente, como é um visto à parte, é um visto separado, ele tem sua própria tipologia, a tipologia do visto de procura de trabalho. E não dá para confundir o visto de procura de trabalho com o visto de residência, uma vez que o visto de procura de trabalho não permite o acompanhamento familiar, mas o visto de residência, quando você faz o pedido consular, permite sim o acompanhamento familiar. Então, se você sabia dessas informações antes de ver nosso vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo, eu vou gostar de saber que alguma coisa foi acrescentada para você por esse vídeo aqui. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.